Olá, galerinha. Boa tarde, bom dia, boa noite. Então, gente, nossa última matéria aqui, vamos trabalhar a parte de dimensionamento de cargas, fazer um quadro elétrico, né? Saber qual tipo de condutor que eu vou utilizar nos circuitos e aí poder descrever isso, né? Terminar aí o nosso projeto. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte passo a passo, né? Para realizar esse dimensionamento de cargas, primeiramente, nós vamos somar todas as cargas que faz parte daquele circuito, né? Por exemplo, aqui no meu circuito 1 é o meu circuito de iluminação. Então, nesse circuito 1 de iluminação, o que que nós temos? Nós temos aqui, ó, 4 luminárias de 100 watts. Então, quando for projetar, eu vou somar o quê? Todas essas cargas. Então, vai ser 100, mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400. Então, esse circuito de iluminação vai ser um circuito de 400 watts. O circuito de tomada, circuito número 2, ó, eu tenho essas tomadinhas aqui nessa parede e tenho essa tomada aqui do banheiro. Então, ó, tem uma tomada de 100, com outra tomada de 100, 200, com outra tomada de 100, 300, mais uma de 400 e mais uma de 600, que vai dar 1000 watts, ou seja, esse circuitozinho de 1000 watts. Nós temos esse outro circuitozinho que são 4 tomadas de 600, ou seja, 2400 watts. E esse circuitozinho do chuveiro de 5.500 watts. Então, isso aqui é o que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer na tabela de carga. Nós vamos colocar esses valores para poder dimensionar primeiro a corrente, aí depois com a corrente a gente consegue dimensionar o condutor a gente consegue colocar a proteção e aí a gente fecha o circuito. Então, como é que seria isso? Né? Antes de começar, o que seria bom? A forma que eu vou apresentar esse projeto, porque quem for ler depois, ele tem que bater o olho e tentar entender como é que você chegou naquelas potências, certo? E aí, como é que ele faz? A gente utiliza um padrão chamado padrão de tabela, né? Uma tabela. As tabelas, elas ajudam a gente com isso. Por quê? Observe o seguinte aqui nessa tabela. É, no primeiro campozinho ali, eu vou botar o número de circuito, né? Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Lembrando que o circuito 1 é um circuito de iluminação, então nesse segundo campo aqui eu vou colocar o nome que descreve o circuito. No circuito 1, ele é de iluminação. O circuito 2 é aquelas tomadas, né? Eu poderia colocar tomadas, deixa eu ver, do quarto, sala e banheiro. Né? Esse circuito 3 poderia ser tomadas da área de serviço, tomadas da cozinha, né? Alguma coisa assim do tipo. E tomadas do chuveiro. Depois é bom colocar o tipo de esquema. O que está lá dentro daquele eletroduto? Né? Normalmente, para o sistema monofásico, ele vai estar a fase, o neutro e o terra. Certo? Se ele for um trifásico, vai ter fase, fase e fase. Né? Pode ser 3 fases e um neutro, igual está aqui. Ou 3 fases, um neutro e um terra. Né? Então, você tem que descrever quais são os condutores que está saindo do quadro para alimentar aquele circuito. Então, por isso que a gente bota lá o esquema, né? Porque aí, quando a pessoa que for executar, ou quem for fazer a manutenção do circuito, bater o olho, ele vai saber de cara que é um circuito que tem fase, que tem neutro, que tem terra, certo? Aqui, ó, depois eu coloquei aqui a tabela de iluminação, né? Se eu tivesse vários tipos de lâmpadas, ali teria, né? Por exemplo, se eu tivesse uma lâmpada de 20 watts, lâmpada de 60, né? Luminares, né? Enfim. Mas aqui nós estamos trabalhando com pontos, né? Ponto de iluminação. Eu não sei o que ele vai colocar lá. E aí a norma fala que no mínimo que eu tenho que colocar num ponto é de 100 watts, né? Aquela normazinha, né? 100 watts nos 6 primeiros metros, tal, enfim. Então, aqui vai estar determinando isso. Né? No nosso caso, lá na iluminação, nós temos 4 pontos de 100 watts, certo? Então, e tomadas? Olha lá, ó, tomadas de uso geral. As tomadas de uso geral são as tomadas comuns da casa. Ela não tem um aparelho específico, um equipamento específico para alimentar, entendeu? Então, essas tomadinhas comuns da casa chamam tomadas de uso geral, né? E elas podem ser de 100 e de 600. Lembra? De 100 normalmente é para quartos, salas, enfim. 600 para banheiro, para de serviço, para cozinhas, ele tem as tomadinhas de 600. Então, no nosso caso, no nosso projeto, nós tínhamos 4 tomadas de 100 no circuito número 2, não era isso? E uma tomada de 600, que dava os 1000 watts, lembra? E no circuito número 3 eu tinha 4 tomadas de 600, que me davam os 2.400 watts. Na outra coluna, nós temos as tomadas de uso específico. O que seriam as tomadas de uso específico? Seriam as tomadas, por exemplo, chuveiro, né? Que não é bem uma tomada, é um ponto de energia, no caso do chuveiro. Teríamos as tomadas, por exemplo, para ar-condicionado, tomada para forno elétrico, enfim. Essas tomadas que vão alimentar apenas um aparelho, ela é de uso específico para aquele aparelho.
Então, meu circuito é projetado para alimentar aquele aparelho, entendeu? E aí a gente tem essas tomadinhas. No caso aqui, a gente colocou o chuveiro, né? Que é um ponto de uso específico. Por que eu falo ponto? Para você não colocar uma tomada lá e achar que está certo, né? Não é uma tomada, é um ponto, né? De 5.000, no caso da gente, 5.500 watts. E aqui eu vou ter o quê? A soma das potências, por exemplo. Eu não tenho 4 tomadas de 100, eu tenho 400 watts. Eu tenho 4 tomadas de 100 mais uma tomada de 600, eu tenho 1.000 watts. 4 tomadas de 600, 2.400. Um ponto de 5.500, 5.500. Certo? Que mais? Né? O texto está explicando isso que eu estou falando aqui, né? Então eu vou deixar ele também, tá? Ele já está lá, né? Já está disponível para vocês também, para vocês estudarem ele, né? Para ter lá a informação na mão, né? Além disso, o que que minha norma exige? Que dentro do meu quadro elétrico eu deixo uma reserva de circuitos, né? No nosso caso, ó, como a gente tem até 6 circuitos, eu tenho que deixar dois circuitos reservas, né? Dois espaços reservas dentro do meu quadro. Então, no nosso caso aqui, ó, como eu tenho 4 circuitos, né, que é menos de 6, então eu vou deixar 2 circuitos reserva. Ah, professor, se você tiver 7 circuitos, eu teria que deixar 3 espaços reservas dentro do meu quadro. É obrigatório, tá bom? Além disso, o que nós temos? Né? A gente tem como calcular também a tensão e a corrente. Não, a tensão já é dada, né, pelo fornecedor. E o que nós podemos fazer também? Já descobrir o geral também, né? A potência geral do meu sistema, para eu saber o tanto, qual a seção do cabo que eu vou precisar para alimentar meu sistema inteiro e qual disjuntor que eu vou utilizar, né, ali para proteção. Então, vamos considerar que a nossa tensão aqui é de 220 volts, certo? Tensão aí do DF, beleza? E aí é que as nossas potênciazinhas que a gente tinha calculado ali em cima, né? 400, 1.000, 2.400, 5.500. E essa aqui que é o quê? É a soma delas. 4.000 mais 4.400 mais 1.000 mais 2.400 mais 5.500 dá os 9.300 aqui desse caminho. A tensão é a mesma, né? Estou falando que é um sistema monofásico aqui, né? 220 volts. E aí aqui eu estou descobrindo as correntes. O que é a corrente? É a potência dividido pela tensão. Potência 400 dividido pela tensão 220, corrente 1,82 ampere. E aí vale para todos. Você vai fazendo para todos e vai observando lá. Ó. Circuito 2, 4,55. Circuito 3, 10,91. Circuito 4, 25 ampere. E aí no circuito geral, eu tenho lá, ó, 9.300 dividido por 220, 42,27 ampere. Certo? Seguindo aí o nosso sistemazinho, né? Como é que eu calculo a seção do condutor? Para eu calcular a seção do condutor, a minha norma ela tem lá das tabelas 36 a 38, que leva em consideração vários fatores, como o tipo de local que o meu condutor está inserido, o tipo de condutor que eu vou utilizar, a temperatura, enfim. Né? Mas aqui, como uma forma da gente simplificar e para a gente conseguir dar uma dinâmica melhor no curso, né? Claro que isso aqui é muito importante, que eu espero que vocês olhem lá como é que faz por aqui também, né? Vamos seguindo aqui, ó, para essa tabela que eu tirei de lá da norma. Né? E aí, nessa tabela, nós temos o seguinte, que quando eu tenho 2 condutores carregados, por exemplo, fase neutro, ou 3 condutores carregados, né? Podendo ser 2 fases em neutro, enfim, alguma coisa assim do tipo, o que é que nós vamos ter? Que essa aqui são as correntes máximas que eles vão ser suportados para cada seção. Ou seja, na seção de 0,75, ele vai suportar até 11 ampere, né, a 2 condutores carregados, e a 3 condutores carregados de até 10 ampere. Beleza? E assim vai, até 1 milímetro, 14 ampere, 1,5, 17,5, 2,5, 24. O que nós temos que atentar aqui? Que a norma exige, no mínimo, para o circuito de iluminação, que ele seja de 1,5 milímetro. Ou seja, mesmo que a minha corrente dê 11 ampere, eu tenho que utilizar o condutor de 1,5. Entendeu? Assim vale para a tomada. O circuito de tomada tem que ser de 2,5 milímetros, no mínimo. Então, mesmo que me dê 14 ampere, eu tenho que utilizar o condutor de 2,5 milímetros lá para as minhas tomadas. Certo? Então, fazendo isso para o nosso circuitozinho, observa lá, nossas correntes eram 1,82, então se o cabo de 1,5, que já que é iluminação, vai aguentar muito bem. 4,5, 4,55 e 10,91, olha lá, o cabo de 2,5, ó,
até 24 amperes. Então, para esses dois circuitos, eu posso botar o cabo de 2,5 tranquilo, folgado. Para o circuito de chuveiro, ele fala que tem 25 amperes. 25 amperes. Olha, eu não posso usar o de 2,5 porque ele só vai até o 24 amperes no nosso caso aqui. Eu teria que usar o quê? Um condutor de 32 amperes. 32 amperes atende, né? Ele fica folgado aqui. E aí, o meu condutor não vai correr risco de pegar fogo, enfim, alguma coisa do tipo. Tá bom? E aí, então, a gente substitui aqui na norma. Olha lá, faltou o último, né? O de 42 lá, 42,27 amperes, que vai ser, ó, não posso usar de 6 milímetros, vai até 41. Vou ter que usar o de 10 milímetros, que vai até 57 amperes. Então, meu condutor de entrada, lá para alimentar o meu quadro inteiro, ele tem que ser um condutor de 10 milímetros quadrados, tá bom? Além disso, o que nós vamos ter que trabalhar também, né? Nós vamos ter que escolher um disjuntor, os disjuntores, certo? Para fazer esse suporte. E aí não tem uma tabela dentro da norma específica disso. Eu vou ter que procurar o fabricante, né? Assim como o IDR também, eu vou ter que procurar algum fabricante para me saber os tipos de IDR, o tipo de disjuntor que eu vou precisar. No caso do disjuntor DIN, que a gente utiliza mais esse padrão, né? O que nós temos? Vamos ter para o sistema monofásico disjuntores de 6 amperes, 10 amperes, 16 amperes, 20, 25, 32, 40, 50 e 63. Suficiente para a gente fazer aqui o nosso trabalho. Então, para aquele disjuntorzinho lá, como eu tenho um circuitozinho até 1,5 aqui, eu posso colocar, olha lá, observando, ó, que ele chega até 17,5 amperes, né, o 15, se for os três condutor carregado, se tiver mais um condutor carregado, eu posso colocar nele, tranquilo, um disjuntor de 16, né? Eu prefiro botar um pouquinho abaixo, né? Já que eu tenho uma folga muito grande no meu sistema, eu coloco aí um de 10 amperes ali nele, ó. Tem um 10 amperes, é o disjuntorzinho que eu estou utilizando. No caso lá de tomadas, ó, de tomadas, cadê? O circuito de 2,5 suporta até 24 amperes. Se ele suporta até 24 amperes, eu posso utilizar um disjuntor de 20 amperes tranquilamente nele. Ah, professor, mas a carga exigida só foi 4,55 amperes. Então, mas não é bom deixar uma folga? Eu não sei o que o cara vai ligar lá, o que ele vai fazer lá. E aí, para evitar aquele negócio de ficar caindo, disjuntor e tal, eu já coloco um disjuntor bom ali para ele poder estender até a rede dele, deixar ele alcançar até cargas maiores, certo? E no caso nosso disjuntor lá do chuveiro, né, que eu tenho um cabo de 4 milímetros, que suporta até 32 amperes, eu poderia botar muito bem um disjuntor de 32, né? Porém, é meio arriscado, né, já que é um circuito que exige muita corrente, enfim, e que ele só exige os 25 amperes de forma nominal, eu vou colocar os 25 amperes lá também no disjuntor de forma nominal. Beleza? Ah, professor, mas eu poderia colocar um de 32? Poderia colocar um de 32 também. Não existe problema quanto a isso, né? E aí, o que nós trabalhamos mais além disso? Observe o seguinte, que a norma exige que para os circuitos de tomadas, né, seja instalado o quê? Um DR, IDR, né? Até para os circuitos de chuveiros também deve ser instalado IDR, que eu botei, só que que eu esqueci de colocar. Só que observe o seguinte, o que nós temos que fazer aqui? Ó? Nesse caso aqui, o IDR eu posso utilizar para esses dois circuitos, já que os dois circuitos eles têm os disjuntores deles e tal. E esse IDR aqui ele trabalharia como uma forma de proteção dos dois circuitos de tomada. Ou seja, todos os circuitos de tomada da minha casa estaria dentro desse IDR, certo? IDR de 40 amperes e 30 miliamperes de sensibilidade. Ou seja, qualquer fuga de corrente de 30 miliamperes, ele iria desarmar o disjuntor no IDR. E aí ele não deixaria o quê? Que a pessoa fosse eletrocutada, tá bom? O que mais? O nosso disjuntor geral, né? Os 10 milímetros quadrados, seria o 10 milímetros quadrados, 10 milímetros quadrados de seção, ele me permite até 57 amperes. Então, o que eu posso utilizar? Um disjuntor de 50 amperes para ele, né? A curva representa o que vai estar ligado lá. Se no meu sistema tiver só sistemas comuns, né, tipo televisão, geladeira, enfim, esses negócios, a curva que eu vou utilizar para esse sistema é B. Mas se tiver algum motor um pouquinho mais pesado, enfim, que exige um curto-circuito maior para ele ativar, eu vou utilizar disjuntores da curva C. Ou se eu tiver um maquinário mais pesado, maquinário de solda, enfim, alguma coisa assim, eu vou ter disjuntores da curva D para alimentar eles. Mas no nosso caso residencial, normalmente a gente utiliza de curva B para esse circuito. Entenderam?
E assim a gente finaliza a nossa tabela, né? A nossa tabela ficaria dessa forma, né? Bem bonitinha. E aí estaria assim, um trabalho bem feito. É claro que a nossa tabela ela é bem resumida, né? Porque em sistemas maiores eu vou ter fatores de agrupamento, fatores de temperatura, que vai acabar influenciando também aí na forma da gente calcular as correntes de projeto, enfim. Mas para o fim residencial, esse tipo de tabela ela é bem tranquila de ser trabalhada, bem fácil. Né? Então, no exercício que eu coloquei, eu deixei ela também para vocês poderem preencher. E aí, espero que vocês consigam realizar, né? Tenha êxito aí. E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de vocês. Tá bom? Abraço.